Sexta-feira, 20 de março de 2025. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, com mais uma porção da palavra do Senhor para a nossa meditação e edificação. Quem conhece os meus áudios, quem me conhece, sabe que na maioria das vezes eu vou contra a maré. A maioria dos cristãos afirmam X e eu digo não é X, é Y. Quando a maioria diz é Y, eu digo não é Y, é X. Eu estou sempre contra a maioria. Mas não é porque eu tenho prazer de ser contraditório, não. O problema é que eu procuro levar a sério as coisas do Senhor. E hoje eu quero pensar um pouco com você a respeito de João no capítulo 4, que é um texto riquíssimo. A Bíblia diz que em João capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com uma mulher na beira de um poço. E Jesus estava cansado e pediu água para a mulher, e você já conhece essa passagem. Mas eu gostaria de destacar aqui a conversa que ela teve. No versículo 20, capítulo 4 de João, no versículo 23 em diante. Vamos a partir do versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu e disse: eu sou, eu que falo contigo. Eu gostaria de enfatizar esses dois versículos, o versículo 25 e o versículo 26. A mulher disse para Jesus: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A mulher disse isso. Aí Jesus respondeu: eu o sou, eu, o que falo contigo. O que Jesus está afirmando aqui? Primeiro, Jesus Cristo disse: olha, Deus é espírito. Então, Jesus Cristo disse que Deus é espírito. E importa que aquelas pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito, disse Jesus. Disse Jesus, Deus é espírito. Algumas pessoas dizem que Jesus é Deus, mas Jesus diz: e Deus é espírito. Fica uma coisinha para a gente pensar, né? A religião católica nos ensinou que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e que Jeová é Deus. 3 pessoas em um único Deus, a Santíssima Trindade. Mas Jesus Cristo disse: não, Deus é um ser, mas ele não é um ser qualquer, ele é um espírito. Deus é espírito, disse Jesus. Mas a mulher diz, aí vem a parte que está me chamando mais atenção. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu para ela e disse: eu o sou. Eu o sou. Eu o sou. Sou quem? Eu sou o Cristo, que você disse, que as profecias dizem que virá. Eu sou o Cristo. O artigo definido. Eu sou o Cristo. Não sou um dos Cristos, não. Eu sou o Cristo. A mulher estava afirmada na promessa de Deus que haveria um Cristo. E Jesus disse: eu sou esta pessoa que as profecias disseram. Eu sou o Cristo. Agora, Cristo ou é Messias? Porque no versículo diz: é Messias.
Então, é Cristo ou Messias? Depende do idioma. Por exemplo, essa palavra Messias origina-se de uma palavra hebraica. Já a palavra Cristo provém de uma palavra grega. Eu não vou me atrever a pronunciar em hebraico nem em grego, porque essa não é a minha intenção. Eu poderia procurar na internet e decorar em hebraico. Não quero dar show, não. Eu quero que você fixe uma coisa. Deus enviou Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Cristo. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deus ungiu. O que é ungir? Uma coisa ou uma pessoa. Ungir, no sentido bíblico, é separar e santificar e consagrar uma coisa ou uma pessoa para servir a Deus, para o serviço ao Senhor. Bom, quando no Velho Testamento precisava ungir alguma coisa dedicada a Deus, o sacerdote vinha cá e pegava o óleo da unção e ungia aquela coisa consagrada a Deus. Isso aqui é consagrado só de Deus. Quando Deus mandava ungir um rei ou um profeta, a unção era despejando óleo em cima da cabeça, principalmente os reis. Mas aqui no caso de Jesus Cristo, que é rei, é profeta, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jeová, o próprio Deus foi que falou: eu vou ungir. E não vou ungir com óleo, não, eu vou ungir com o meu Espírito. E isso aconteceu na hora que Jesus foi batizado. Antes de ser batizado, Jesus não era ungido. Elias, já sei, algumas pessoas poderão me criticar, mas a Bíblia, se você tiver com tempo para estudar, se você se dedicar a estudar, você vai ver que Jesus Cristo não fez um milagre sequer antes de ser ungido por Deus através do Espírito Santo. Muita gente não atenta para esse detalhe, mas Deus me permitiu ver e eu vi. Não sou melhor do que você, só que Deus encontrou em meu coração um lugar, uma pessoa curiosa querendo aprender dele, sem denominação. Não sou contra a denominação, mas a denominação não me ensina. Quem me ensina é o Espírito Santo de Deus. Então, voltando aqui ao assunto, Jesus Cristo não fez um milagre sequer antes de ser ungido por Deus. Não é verdade? Talvez você nunca pensou nisso, mas é verdade. Então, Jesus Cristo foi ungido por Deus quando ele diz aqui, eu o sou, ou seja, eu sou o ungido, eu sou o Cristo, eu sou a pessoa que Deus separou e santificou, consagrou para fazer um determinado serviço para Ele. Eu sou, disse Jesus, aquele que você está esperando. Então, chegamos de novo à conclusão. Não importa, quando você parte para estudar a Bíblia Sagrada com o coração aberto, sem paixão, sem loucura das denominações, você vai chegar à conclusão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Jesus Cristo não fez nada em termos espetacular, que milagre, nada ele fez até ser ungido por Senhor Jeová. O Senhor Jesus Cristo é o ungido, ele é o Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é ungido, mas a palavra ungido ou a palavra Cristo vem do hebraico ou vem do grego, significa aquele que foi consagrado, e neste caso específico, consagrado por Deus. Então, preste atenção, Jesus Cristo precisou ser ungido por Deus para, a partir de aí, fazer grandes coisas. E a Bíblia diz isto clarinho no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Quando um servo de Deus diz, Deus ungiu a Jesus e por isso que Jesus fazia o que fazia. Aí eu pergunto, tem condição de alguém botar na minha cabeça
que Jesus é Deus? O Espírito Santo, então, nem pensar, porque o Espírito Santo está servindo ao Senhor Jesus Cristo, cuidando da igreja que Jesus fundou. O Espírito Santo, Deus conhece meu coração. Eu não falo nada por soberba, ou por abuso, não, é por conhecimento. O Espírito Santo é apenas um dos servos de Deus, como Jesus também é o servo de Deus, só que Jesus é um servo especial, filho amado, e o Espírito Santo é alguém que substitui temporariamente Jesus para nos conduzir ao conhecimento da palavra. Você não é obrigado a acreditar em minhas palavras, mas você tem a Bíblia Sagrada em suas mãos. Você pode desligar o computador, a internet ou desligar o televisor durante um tempo da sua vida e buscar a resposta direto da Bíblia Sagrada, direto de Deus, sem querer fazer a Bíblia falar aquilo que você quer ouvir. Não, deixa Jesus falar. João, capítulo 4, é um ótimo texto. Pense nisso. Agora, se você não quiser obedecer a Deus, eu lamento. Respeito, você é livre, mas eu lamento. E lamento muito. Mas não tem vida eterna sem conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade te liberta. Se não conhecer a palavra, se não conhecer a verdade, continua preso àquela denominação que ensinou a maioria dos cristãos que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Para pensar. Fique em paz.